Querida igreja, vamos ler a palavra de Deus e meditar nela por alguns instantes nesse dia de alegria para nós, de verdadeira alegria. Verdadeira alegria. Convido-os a abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículos de 6 até o versículo 11. Atos 1, 6 a 11. Esse texto estou lendo de maneira proposital, porque comemoramos a Páscoa no domingo passado e celebramos a exaustão, a ressurreição. A doutrina da ressurreição é uma verdade, embora ela só seja compreensível por fé, obviamente. A doutrina da ressurreição está obviamente além da ciência, obviamente. A doutrina da ressurreição é algo que só mesmo no exercício das certezas eternas, só mesmo um cidadão da eternidade pode compreender a ressurreição. Um indivíduo temporal, vivendo dentro dos limites cronológicos do seu tempo, não consegue entender a ressurreição. Mas aqueles que são da fé, aqueles que foram permeados, foram tocados pela palavra do Senhor, inexplicavelmente, sem fazer esforço, creem na doutrina da ressurreição. E nós já trabalhamos a doutrina da ressurreição no domingo passado, com duas exposições feitas pelo reverendo Leandro. Hoje eu não falarei sobre a doutrina da ressurreição, mas pontuarei alguns efeitos, alguns resultados, alguns benefícios de outra doutrina, a da ascensão. Como foi a ascensão de Jesus? Foi necessário mesmo ele ascender aos céus? Porque ele não só ressurgiu, porque ele, além de ressurgir, subiu, como nós veremos agora neste texto, e ascendeu aos céus. O que faz Jesus agora? O que ele faz há 2000 anos? Quem é este? Quem é este que nós cremos por fé, tanto quanto cremos na sua ressurreição, cremos na sua ascensão? O que a ascensão de Jesus diz respeito a mim nos dias atuais? Eu que vivo 2000 anos depois de Jesus ter vivido os seus 3 anos de ministério terreno aqui. Meus irmãos, o que faz com que nós, aproximadamente 400 pessoas ou 500 pessoas, e com as nossas congregações e nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens, talvez mais de 600 pessoas neste momento, o que nos faz voltar a uma igreja no final de domingo sempre? Eu estou olhando para vocês, alguns estavam aqui, a grande maioria estava aqui hoje pela manhã, e agora retornamos à noite de novo. O que nos atrai tanto? O que nos une tanto? O que é isso que cantamos? E muitas vezes cantando, pensamos e a nossa vida parece entrar dentro da letra da canção e nos sentimos lá dentro. O que faz? Será que são nossas forças? Será que é porque nós somos um povo que descobriu persistência, perseverança? Será porque somos meticulosos? Será que é porque somos muito responsáveis? Será que é porque não queremos interromper, já que nos tornamos membros dessa igreja? Então vamos continuar, porque o que as pessoas vão dizer se eu desistir na metade? Será que são essas coisas que nos mantêm domingo após domingo aqui? Mas não só domingo após domingo aqui, porque muitos de vocês, um grande número de vocês, de nós, se reúne na semana, numa casa aqui, numa casa lá, e lá cantamos estes mesmos cânticos, e lá lemos esta mesma palavra, e lá fazemos as mesmas orações, e vamos vendo um chegar, num primeiro momento não o conhecemos, e de repente ele diz seu nome, de repente ele vem uma, vem duas, vem 3, vem 5, vem 10, em um determinado dia ele diz, eu quero fazer parte dessa igreja. E então eles vão fazendo parte, vão se tornando membros comungantes dessa igreja cinquentenária.
Tanto que alguns dos mais antigos na igreja, muitas vezes, até se assustam quando ficam sabendo que este, que aquele, que mais aquele, são membros da igreja. E muitas vezes, alguns inclusive me dizem: reverendo, tem tanta gente que eu até não sei o nome. Pois fique tranquilo, alguns nem eu sei ainda. É a dinâmica do evangelho, fazendo coisas. Mas eu vou descobrindo o nome de um, o nome de outro, vou vendo pelas classes de escola bíblica dominical, vou tendo testemunho de outro, de um pequeno grupo em que o irmão, que a irmã está lá, está cultuando, e sempre vem boas notícias para mim, e assim vamos nos conhecendo. Mas o que faz com que nós estejamos aqui por todo este tempo? Pois eu quero lhes afirmar que quem faz este trabalho é o Cristo ressurreto. Quem faz isso num local que não está no alcance da nossa visão natural é Cristo. Porque ascendeu. É o Cristo ressurreto e ascendido aos céus. Naquele lugar, Ele opera algo em favor de nós. Então, neste dia, que é um dia de muita verdade, de muita alegria, de muita comemoração, como foi cantado, como foi lido, nós temos de dar essa glória ao Cristo ressurreto. Nós temos de reconhecer essa ação dele. E nós vamos pensar um pouco sobre isso nessa noite. Leiamos o texto. Está escrito em Atos 1, 6 em diante. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Deixa eu falar algumas coisas rápidas sobre isso. Meus irmãos, eles não tinham ouvido coisas assim ainda. Os discípulos tinham caminhado com Jesus e tinham visto tantas coisas com Jesus. Hoje pela manhã, na meditação da manhã, nós exploramos um texto de Lucas 24, em que o Senhor Jesus, depois de ressurgir, caminha com 2 discípulos que estão indo em direção a Emaús. E os discípulos, apesar de terem convivido com Jesus, apesar de terem no conhecido intensamente, viveram com Ele calor do deserto, viveram com Ele noites geladas do deserto, viveram com Ele a angústia das pessoas nas suas enfermidades, a sua disposição em olhar para o coração do homem. Viram nas ações, nas suas palavras, a compaixão quando a lei e a justiça da época trouxe uma mulher alcançada em flagrante adultério. Viram Ele dizer: eu não vou te condenar. Viram. Entenderam a responsabilidade que era aquele homem naquele momento dizer: nem eu te condeno, uma coisa peço, acerta a sua vida, segue um caminho diferente. Esse caminho que você tomou até aqui leva à morte mesmo. E então desafiou os homens daquela época a matarem então aquela mulher se quisesse, mas que começasse pelos mais velhos e por alguém que não tinha pecado. A maior de todas as juízas da existência é a nossa consciência. Naquele momento, aqueles homens foram tomados dessa consciência, largaram suas pedras, a começar pelos mais idosos. Meus irmãos, esses discípulos tinham visto, eles estavam no dia em que a multidão clamou por fome e clamou por comida, porque era final de tarde e era visível que eles não tinham com o que se alimentar. Esses discípulos foram desafiados a alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, mas eles não tinham alimento para 5.000 pessoas. E então eles viram peixes e pães, onde não tinha de onde tirar. E eles viram os 12 cestos cheios depois. Eles tinham visto tanto de Jesus. Eles sabiam quem Ele era. Eles confiavam nele. Mas quando veio a sexta-feira das mais negras,
Mas quando veio a aparência do maior de todos os fracassos, 3 dias depois, num domingo, 2 homens caminhavam, cabeça baixa, um dizendo para o outro: o que nos aconteceu? Tínhamos tanta esperança. E então eis que um terceiro homem passa a acompanhá-los e pergunta: o que estão discutindo? E eles falam: só tu não sabes. Um homem foi morto em Jerusalém. Foi morto o homem das palavras poderosas. Foi morto o homem dos atos incontíveis. Foi morto o homem que apresentava a esperança de libertação deste povo tão sofrido. Mas foi morto. Foi morto. E então, este estranho pergunta: mas não estava escrito que ele seria morto mesmo? Mas que ressurgiria ao 3º dia? Não estava escrito? Aí eles dizem: até parece que alguém está falando isso mesmo em Jerusalém. Algumas das nossas mulheres viram isso. Dizem que foram ao túmulo. Dizem que não estava lá o corpo dele. Até um dos nossos irmãos, Pedro, foi também. Chegou lá, não estava mesmo o corpo dele. Mas é tudo o que sabemos. Dizem que ele apareceu, mas dizem. Só dizem. E então eles vão caminhando, chegam até a cidade. Quando chegam na casa, este estranho toma do pão e parte o pão. E neste ato visível, então, abrem-se-lhe os olhos. E eles reconhecem que o estranho era o Cristo que ressurgiu. E então todo o medo, toda a angústia, toda a preocupação, toda a dúvida se torna incerteza. E no mesmo instante que ele se desvanece novamente, eles batem aquela porta e saem em direção a Jerusalém de volta. 10 quilômetros de corrida. Para chegar em Jerusalém, descobrir onde estão os apóstolos, abrir aquelas portas e entrar gritando: ressurgiu! Ressurgiu! Aí os apóstolos dizem: sim, ressurgiu. Simão disse que viu. Eles falaram: mas nós vimos. Ele apareceu para nós. A ressurreição é algo fantástico, é algo vivo, é algo verdadeiro. Claro, só para os que têm fé. É privilégio dos que têm fé. Quem não tem fé jamais vai entender ressurreição. Quem não tem fé não é para entender ressurreição. Quem não tem fé não é para experimentar essa glória, essa presença, essa certeza. Quem não tem fé está literalmente alijado desse privilégio. Mas aos que têm fé, uma das coisas mais fabulosas, é um ponto de exclamação na fé. Ressurgiu. Ressurgiu. Mas não só ressurgiu. Depois de aparecer, como a história mostra, como foi pregado aqui neste púlpito, a mais de 500 pessoas, a um apóstolo aqui, a outras pessoas lá, chega a hora pós-ressurreição. E essa hora é essa aqui. Quando então eles se reúnem, aqui não está escrito em Atos, mas está escrito em Lucas, isso foi em Betânia. Quando ele reúne os seus discípulos e diz a eles: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto aqui quanto ali quanto lá. Meus irmãos, sabe, tem coisas na nossa vida que nós precisamos entender qual é o motivo daquilo. Ser um cristão é um privilégio. Ser um cristão é a alegria de participar de um projeto de dimensões eternas, de dimensões que ultrapassam lógica, que ultrapassam conhecimento, que ultrapassam inteligência. Ser um comissionado por Deus para o cristianismo ao longo de 2000 anos é ser um agente dentro de uma casa que olha para um filho e sabe que pela pregação do Pai, pelo testemunho do Pai, pelo exemplo do Pai, aquele filho que parece ser seu filho, mas à luz das Escrituras nós sabemos que os nossos filhos não são nossos filhos.
Antes de os nossos filhos serem, os nossos filhos, eles são herança do Senhor, eles são formação do Senhor, eles fazem parte dos propósitos eternos do Senhor. Mas os filhos nascem sem fé. Os filhos nascem naturalmente humanos. Davi disse que nascem pecadores. Davi disse que nascem gerados em iniquidade. Davi disse que nascem precisando ouvir o Evangelho. Eu lhes pergunto, como você pregará o Evangelho ao seu filho se não for no poder do Espírito Santo de Deus? Você sabe qual é o primeiro lugar missionário de Deus? Que você tem que ser missionário de Deus na sua casa. E você não consegue fazer nada na sua casa se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sabe, é dentro da nossa casa que nossos filhos precisam ver nós, pais, tendo nossa natureza terrena morrendo. É dentro das nossas casas que nossas esposas precisam ver que nós somos homens que as amam. É dentro das nossas casas que os maridos precisam ver que as suas esposas exercem o verdadeiro respeito cristão. É dentro das nossas casas que nossos filhos precisam ser ensinados, instruídos para serem cidadãos que valham a pena ser nesses tempos atuais. Muitas vezes pensamos que ser um missionário é sair daqui, ir para algum lugar e fazer alguma coisa. Ninguém fará missão em lugar nenhum se primeiro não fizer na sua casa. Não tenho dúvida nenhuma que o que Jesus Cristo queria dizer no começo, quando usa essa expressão, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em toda a Samaria, como até os confins da terra, levando em conta toda a estrutura familiar, desde os tempos mais antigos como nos tempos mais atuais. É ali que nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. E aqui está. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis estes meus mártires. É dentro das nossas casas que nós precisamos morrer primeiro. Morrer para o que a Bíblia chama de rudimentos do mundo. É dentro das nossas casas que nós precisamos diminuir os sinais incertos que damos para os nossos filhos. É dentro das nossas casas que nós precisamos desconstruir a ideia do egoísmo. É dentro das nossas casas que nós precisamos desconstruir a ideia dos fanáticos por poder, dos aficionados por glória, dos aficionados por honra. É dentro da nossa casa que um homem começa a ser um homem de Deus. Ditas estas coisas, diz a palavra de Deus, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o vistes subir. Então aqui nós temos a ideia da doutrina da ascensão de Jesus. O que foi essa ascensão? A ascensão de Jesus foi um ato de Deus de afastar Jesus fisicamente da visão dos discípulos que estavam com os olhos fitos no céu, diz a palavra de Deus, como que um sinal de exaltação. A Bíblia diz que eles vão para dentro de uma nuvem, o que quer dizer para nós é um sinal da presença de Deus. Este ato ele não foi como que numa viagem espacial, mas foi o passo que se seguiu à ressurreição, meus irmãos. O retorno de Jesus da morte às alturas da glória. Novamente eu digo, sem fé não tem como entender isso, só por fé. Acontece que Jesus havia predito a sua ascensão. Não precisa abrir, mas são muitos os textos. Eu vou citá-los apenas em João 6, em João 14, em João 16, em João 17 e em João 20. Em pelo menos 5 momentos nós temos a clara demonstração de Jesus que ele ascenderia aos céus. Paulo celebra e afirma que quando isso acontecesse, seria o estabelecimento do senhorio de Cristo nos céus. O autor da carta aos Hebreus aplica essa verdade para
encorajar aqueles corações entristecidos, abatidos, que muitas vezes têm dúvidas sobre se estão sendo verdadeiramente cuidados pelo Senhor. Isso está em Hebreus em vários lugares. Eu tenho marcado 3, Hebreus 1, Hebreus 4 e Hebreus 9. Jesus Cristo, na sua ascensão, se torna verdadeiramente o que nós conhecemos por Senhor do Universo. Fonte de encorajamento enorme para todos os seus filhos. Meus irmãos, a ascensão, de certo ponto de vista, foi a restauração da glória que o Filho de Deus tinha antes da encarnação. De outro ponto de vista, a glorificação de Jesus representa para nós a glorificação da natureza humana, de um modo como nunca ocorrera antes. Por isso esse é um momento novo. E um terceiro ponto de vista ainda foi o começo de um reino que antes não tinha existido dessa forma. A ascensão de Jesus Cristo aos céus estabelece 3 fatos que nós cristãos precisamos o tempo inteiro saber deles. O primeiro fato fundamental na ascensão de Cristo é que definitivamente e de maneira plena ele passou a usar todos os seus poderes. A ascensão de Jesus é o estabelecimento da plenitude do poder do Senhor Jesus Cristo. Essa elevação, esse assentar-se à direita do Pai, como está escrito na palavra, é ocupar a posição de soberano. Agora, se você quiser, para entender como é que Jesus Cristo é o soberano absoluto neste momento, abra comigo alguns dos textos. 1 aos Coríntios 15, 27. 1 aos Coríntios 15, versículo 27. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 27. E eu lerei alguns textos. Está escrito assim: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Tenha certeza de uma coisa. Paulo diz em 1 aos Coríntios 15, 27. Absolutamente tudo está sujeito a Cristo neste momento. Eu sei, fora dos ambientes evangélicos, eu sei, fora dos ambientes cristãos, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, Jesus é aquele do benefício, Jesus é aquela boa pessoa que andou por este tempo há 3.000 anos atrás. Não. Jesus não é isso, não. Jesus é o soberano, que com um cetro tudo governa. Inclusive a vida daqueles que acham que ele nem está governando. Isso é Jesus. Isso é o Rei absoluto. Quer ver um outro texto? Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Mais para frente um pouquinho. Efésios 1, versículos 20 a 22. Efésios 1, 20 a 22. Paulo está orando pelos cristãos, né? E está intercedendo ao Pai da Glória, pedindo que lhes dê espírito de sabedoria, peça que eles sejam iluminados, que os corações estejam abertos à esperança. E, bom, Paulo vai falando todas essas coisas até o versículo 19. No versículo 20 ele diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Sabe o que é a ilimitação do poder de Cristo? É que Cristo é o soberano do mundo e que Ele é o cabeça da igreja e que Ele movimenta a igreja
pelo seu pensamento. Você sabe por que essa igreja está de pé há 53 anos? Porque quis Ele, na sua glória, que isso acontecesse. Isso não é mérito dos fundadores, para que ninguém se orgulhe disso. Isso não é mérito dos pastores, para que ninguém se orgulhe disso. Isso não é mérito de alguém que em algum momento garantiu algum favor para que nós aqui estivéssemos, se isso tem acontecido no passado, para que ninguém se orgulhe disso. Se essa igreja está de pé, é porque o rei disse, fica de pé. É porque o rei disse, vou levar gente para esse lugar. É porque o rei, o cabeça da igreja, disse, vou comandar essa igreja. Vou levar essa igreja para os lugares que eu quero que ela vá. Possamos nós não entender o que Cristo está dizendo a nós nesses dias. Possamos nós não compreender. E possamos nós ir contra, inclusive, as instruções bíblicas, quando diz, pode porventura um membro dizer, um dedo dizer à cabeça, não quero ser dedo. Pode, porventura, a minha mão se negar a se movimentar ao comando do meu cérebro? Pode. Possamos nós pensar que isso seja possível a nós. Contudo, essa igreja se movimentará pela força do seu cabeça. E o seu cabeça é esse aqui. Então, quando nós comemoramos a ascensão de Cristo, nós não comemoramos só um ato que está escrito em Atos 1, 6 a 9, que ele ressurgiu, entrou numa nuvem, sumiu. Ele não sumiu. Ele não sumiu. Ao contrário, é agora que ele existe na sua plenitude. Mas ele não só existe na sua plenitude, ele reina na sua plenitude. Ele reina aqui. Ah, que pena que nossos olhos físicos não conseguem contemplar. Mas a palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estiverem, seu nome ali ele estaria. A palavra de Deus diz, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra de Deus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra de Deus nos ensina a confiar, que ainda que os nossos olhos não vejam, pelos olhos da fé, nós vemos sim, e vemos muito bem. Bom, essa é a ilimitação do poder de Cristo. Ressurgiu para reinar. Ao Rei soberano, a honra e a glória e a adoração. A ascensão de Jesus, a doutrina da ascensão de Jesus, nos leva então a esse outro ponto, que é, Cristo não é mais um corpo, somente um corpo, limitado ao corpo físico que nós compreendemos. Cristo agora é onipresente, espiritualmente onipresente, no santuário celestial da Sião eterna, ali está. Quer ver alguns textos? Abra comigo, Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, por favor. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Eu lerei 2 textos em Hebreus. Hebreus 9, 24. Porque Cristo, diz assim o texto bíblico, Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Não é um santuário feito de tenda. O nosso sumo sacerdote não está limitado à humanidade conhecida por nós, mas no seu estado de glorificação adentrou a esse espaço de onipresença. E nesse estado de onipresença espiritual, veja o que ainda diz Hebreus capítulo 12, versículo 22. Hebreus 12, páginas para frente. Hebreus 12, 22, 23 e 24. Está escrito assim: mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores
ao que fala o próprio Abel. É aqui que está o Senhor Jesus, o mediador da aliança. Meus irmãos, se estudássemos a aliança, se pensássemos rapidamente que Jesus está nesse fio vermelho que nos une desde Gênesis 3, versículo 15, quando Deus disse à mulher que dela nasceria um descendente. Na pregação de todos os profetas que sempre disseram, Ele vem, Ele virá, na certeza de João Batista que o batizou, no olhar daqueles doutores que aos 12 anos de idade foram ensinados por ele em Jerusalém. Na sua caminhada, o seu primeiro ato público, quando o Senhor Jesus, às margens do lago de Genezaré, grita para todos os que tiverem ouvidos, ouvirem, arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. Na chamada que faz aos seus discípulos, olhando um a um no olho, vem e segue-me, vem e segue-me, vem e segue-me, e nenhum deles resiste, nenhum. O mediador da nova aliança não é mais limitado aos cuidados da existência humana decaída. Ao contrário, é esse que agora, espiritualmente, em todos os lugares, na mansão celestial, media e é acessível a todos os que o invocam agora. Veja ainda um texto em Hebreus capítulo 4, versículo 14. Quem é este Jesus ressurreto? Hebreus capítulo 4, versículo 14. Quem é Jesus? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Sabe por que nós continuamos a conservar a confissão 53 anos depois de em um pequeno barracão essa igreja ser iniciada? Por isso, meus irmãos, porque o texto está dizendo, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como sumo sacerdote que penetrou os céus, diz a Escritura, ele não sumiu, ele penetrou a dimensão dos céus. Isso é motivo para que nós, 53, e depois 54, e depois 59, e depois 70, e depois 80, e nossos filhos comemorarão o centenário, e nossos bisnetos o seu Sesc centenário, porque ele adentrou aos céus. Isso é a ascensão, queridos irmãos. Ele se tornou agora, sim, todo o poder em qualquer lugar do mundo. Veja os próximos 2 versículos. Hebreus 4, 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, Cristo não é só o preferido dos evangélicos, não. Cristo é o sumo sacerdote que adentrou aos céus para que todo aquele que nele creia, busque nele, encontre nele as satisfações das suas necessidades. É isso que a palavra nos ensina acerca da ascensão de Jesus. E o terceiro aspecto, porque nós estamos vendo a outra dimensão do poder de Cristo, nós estamos vendo a sua capacidade de intercessão nos lugares, novamente, ultrassensoriais. E, por fim, o trabalho contínuo do Senhor Jesus Cristo nos céus agora. O que será que Jesus faz agora? Onde ele estaria agora, naquilo que para nós é o Cronos, 8 horas da noite deste domingo? Jesus não está dentro desse relógio. Jesus está dentro de um tempo, numa dimensão diferente, chamada Kairos de Deus, tempo de Deus. Mas o que ele está fazendo agora? Veja alguns textos. Romanos, capítulo 8. Olha onde está Jesus. E o que ele está fazendo? Romanos, capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, 34. Eu poderia, inclusive, ler, porque nós cantamos este cântico hoje. Está escrito assim. Vou ler do 31 para frente. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E o 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. O que Jesus está fazendo então, irmãos? Jesus não está suplicando nada. Jesus não está desesperadamente clamando, esperando uma graça. Ele é o advogado, diz as Escrituras. Ele intercede. E essa forma de interceder, essa intercessão, ela não é um pedido de favor. A intercessão de Jesus é baseada nas marcas que ele traz nas suas mãos, diz a palavra. É baseada no sangue derramado, é baseado na humilhação da cruz, é baseado na coroa de espinhos, é baseado no caminhar por aquele calvário carregando aquela cruz para ser crucificado nela depois, é baseado no cumprimento de todas as promessas que o Filho de Deus haveria de vir padecer e ressuscitar. Assim é o ministério de Jesus. Por isso, meus irmãos, é pedido que nós creiamos nele. Por isso Paulo escreveu depois aos Romanos: se com a tua boca confessares e se com o teu coração creres que Deus enviou o seu Filho e o ressuscitou ao terceiro dia, sabe o que vai lhe acontecer? Você será salvo. Por isso é impossível, irmãos, que nós vivamos dentro de uma igreja reformada como a nossa por tantos anos, talvez sem certeza. Talvez nunca tendo entregue verdadeiramente a nossa vida ao Senhor Jesus. Talvez nunca tendo confessado: Senhor, Tu és o meu Rei, Tu és o meu soberano, Tu és o que guia a minha vida, guia os meus passos. Senhor, não te ausentes de mim, eu dependo de Ti para respirar, eu dependo de Ti para viver. Senhor, continue a encher o meu coração, fazer meu coração arder pelas Tuas coisas, porque senão eu desfaleço e morro. Por isso você que frequenta essa igreja, está conhecendo essa igreja, eu lhe peço encarecidamente, resolva a sua situação diante de Deus com Jesus. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares, se com o teu coração creres, serás salvo. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê. Resolver a nossa situação com Deus através de Jesus Cristo é a única oportunidade de termos a Ele como um intercessor nosso lá no céu. Sem esse ato, não tem intercessor. O ministério de Cristo nos céus é de interceder pelo seu povo. Se você ainda abrir em Hebreus capítulo 7, você vai perceber uma outra forma ainda da ação de Jesus, constante ação de Jesus, plena ação de Jesus. Hebreus capítulo 7, versículo 25, se não me falha a memória. Olha que coisa. Olha o que Ele pode fazer. Por isso, eu vou ler do 23 para frente. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. O autor aos Hebreus está falando diretamente do Senhor Jesus Cristo. Diz o versículo 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Agora, olha para a ênfase. Por isso também pode salvar totalmente. Queridos irmãos, queridas irmãs, foi para isso que o Senhor Jesus ressurgiu. Para exercitar o seu ministério de intercessão plenamente. Como viver sem entender essa ação contínua em nosso favor? Cristo é a intervenção constante em nosso favor, não como súplica em nosso benefício,
como se fosse um pedido de compaixão. Não, muito pelo contrário. Na sua eterna soberania, Ele agora age em favor do seu povo com os benefícios do seu sofrimento. Tem uma doutrina na teologia reformada chamada de união mística. E a união mística é a condição que Ele nos deu para estar nele. A palavra de Deus diz que aqueles que têm fé estão em Cristo na eternidade. Aqueles que a fé brotou e ele consegue compreender as coisas de Deus estão em Cristo na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão. A doutrina mística diz que agora nós estamos nele, sabe? Agora Ele em nós, agora os pensamentos dele nos nossos pensamentos. Então Cristo não é alguma coisa fora de mim como este papel, ou mesmo como esta Bíblia. Cristo não é alguma coisa que eu olho para Ele e fico animado, sigo as suas palavras. Não! É para isso que Ele ressurgiu. É para isso que Ele ascendeu aos céus, para viver aqui, dentro, dominando os nossos neurônios, a nossa lógica, o nosso entendimento, as nossas faculdades mentais, as nossas decisões. É aqui, agora, que Ele vive. Não é lá, em algum lugar. É aqui. Esse é o ministério eterno daquele que ascendeu aos céus. Por isso, meus irmãos, do seu trono, Ele envia o Espírito Santo constantemente para nos fazer entender essas coisas. Você sabe o que é que o Espírito Santo faz? Glorifica o Filho. Sabe o que é que o Espírito Santo faz? Nos ilumina quando lemos as Escrituras. Sabe o que é que o Espírito Santo faz? Nos dá consciência dos nossos pecados, tristeza, angústia na alma, quando não conseguimos nos vencilhar dos nossos pecados, e quando os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor, e muitas vezes queremos até buscar o Senhor, mas não queremos abandonar os nossos pecados, e queremos andar com um fardo pesado de pecados nas nossas costas, com a vontade de correr, mas travados. Por isso o autor aos Hebreus diz, desvencilhando-se do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você sabe até o que o Senhor Jesus faz a todo aquele que reconhece os seus pecados. Mas reconhece mesmo, não como maneira proforme, não como maneira protocolar, mas reconhece porque é realmente a consciência do pecado, a consciência da miserabilidade do ser humano, a consciência da imperfeição em nós. Quando essa consciência vem, e então a pessoa começa a perceber que os seus atos estão separando-o do Senhor, ela não quer mais aquelas práticas, ela não quer mais viver daquele jeito, porque ela sabe que o seu maior benefício é a presença do Senhor, porque ela sabe que o Senhor tem disposição para morar dentro da sua mente, dentro do seu coração, porque ela sabe que o Senhor dentro dela faz dela maior do que qualquer poder que há no mundo. Aí ela diz, eu não posso continuar com esses pecados me impedem de viver a fé. Sabe quem faz isso? O Espírito. Veja o que a palavra de Deus diz. João capítulo 16, versículo 7. Como é maravilhoso ser enriquecido pelo Espírito Santo de Deus. Evangelho de João, caminhando um livro para frente. João capítulo 16, versículo 7. João capítulo 16, 7 em diante. Como é o Espírito Santo em nós. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará,
porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto, que nos diz um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Vou para o Pai? Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá. E ele está querendo dizer aqui, na mais perfeita alegria. Você sabe quem é que traz a alegria, mesmo em meio às dificuldades de uma vida cristã autêntica? O Espírito de Deus. E é este Espírito de Deus que nos forma, nos capacita, nos dá as condições para os dias mais adversos. E eu finalizo essa meditação lendo Efésios novamente, 4, versículos 8 a 12. Abra, por favor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 8 em diante, até o versículo 12. Meus irmãos, a ascensão de Jesus é o poder ilimitado dele, é a sua condição espiritual de intercessão plena, é o seu ministério constante nos céus. Quando nós olhamos para a ascensão de Jesus, ele não só sumiu. Ao contrário, ele entrou na plenitude das suas capacidades e do seu trabalho. Efésios capítulo 4, versículos 8 em diante. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Meus irmãos, eu estou citando esse texto sem entrar nos méritos teológicos dificílimos que esse texto traz, apenas para usar o termo aperfeiçoamento. Sabe por que é que nós estamos aqui, 53 anos depois? Para sermos aperfeiçoados por Deus, para o serviço que temos a desempenhar. Que o Senhor, pelo seu imenso poder, nos tome, nos capacite, nos aperfeiçoe e nos faça dignos, dia após dia, dessa herança belíssima de fazermos parte de uma igreja cinquentenária. Mas mais do que fazer parte de uma igreja com 53 anos de vida, nós fazemos parte de um povo eterno, de um povo que ainda tem muito o que fazer e que fará pelo poder do Espírito Santo nele. Começa na sua casa, termina onde Deus quiser te levar. Senhor Deus, grande eterno Senhor, poderoso em tudo, que nos faz tremer diante da sua majestade, que bate o seu cetro no chão e tudo treme, que mora na infinidade da existência, mas escolhe o coração do abatido de alma para morar. Poderoso Deus, Tu és a imensidão e Tu és aquilo que as palavras ainda não conseguem descrever, micro, nano e outras que ainda ouviremos. Isso Tu és. Ocupa todos os lugares, Senhor. Ocupa a minha vida. Ocupa a vida da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro.
Domina esta igreja, Senhor. Comanda essa igreja com a tua voz poderosa que nos tempos antigos fazia os cedros do Líbano tremerem. Comanda a tua igreja na luta contra o pecado, Senhor. Comanda a tua igreja na defesa dos absolutos, Senhor. Comanda a tua igreja no testemunho de mártir que ela tem, que todos nós temos. Comanda a tua igreja e nossa alma descansará. É o que te pedimos em nome de Jesus, o que acendeu. Amém.